Fala pessoas, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre PA, né, a progressão aritmética. Vou fazer alguns exercícios, lembrar algumas coisas, né? Pessoal, o que é uma progressão aritmética? São sequências, tá? Toda progressão é uma sequência em que cada elemento, a partir do segundo, é a soma do número anterior somado com uma constante que chamamos de R. Como assim? Pessoal, vamos descer aqui para um exemplo para vocês entenderem melhor. Vê, essa sequência, essa sequência aqui é uma PA? Vamos ver se essa sequência aqui é uma PA. O que uma sequência precisa ter para ela ser considerada uma PA? Ela precisa que a partir do segundo termo, ou seja, a partir do 7, que eu vou chamar ele de A2, tá? A gente chama esses números assim, tá? Por exemplo, o primeiro termo a gente vai chamar de A1, o segundo termo A2, o terceiro termo A3 e assim vai, certo? Eu preciso que esse 7 eu preciso que a partir desse 7, a soma do próximo seja o 7 mais uma razão que a gente não sabe qual é. Bora ver se essa sequência aqui realmente é uma PA. Vê só, do 7 para o 10, o que aconteceu? Do 7 para o 10, aumentou 3. Vocês conseguem perceber isso? Se vocês perceberem também, do 10 para o 13, também aumentou 3. Então, o que é que está acontecendo? Eu estou pegando o número anterior, por exemplo, para eu chegar no 10, o que é que teve que acontecer? Eu tive que pegar o 7, o número anterior, e somar com uma razão, que essa razão que a gente chama, né, no caso aí, é o 3. Mas a gente chama de uma constante, e essa constante é o R, que no caso, o R aqui, nessa sequência, é o 3. Dá para entender? Então é isso. Se eu quiser chegar no 16, o que é que eu posso fazer? Eu sei que o próximo número a partir do segundo termo é o número anterior somado com essa razão. Então, para chegar no 16, é só eu pegar, por exemplo, aqui o quarto termo e somar com uma razão também. Porque o A4 vai ser o 13 e a razão é 3. Vai chegar no 16. E assim vai, beleza? Então, esse aí é um exemplo e realmente é uma PA essa sequência, beleza? Vê só. Fórmula do termo geral de uma PA. A gente tem o seguinte, a gente tem um AN, o AN é o enésimo termo, ou seja, é um termo qualquer que a gente não sabe qual é, mas normalmente é o último, sabe? A gente considera como se fosse o último. A gente tem um A1, ele é sempre o primeiro termo, né? Como vocês já viram, A1. A gente tem um N, que é o número de termos de uma sequência. Por exemplo, colocar a sequência aqui: 1, 3, 5, 7. Quantos termos tem essa sequência? 4. Então, N é quanto? 4. Certo? E o R que vocês acabaram de ver, tá? Essa fórmula aqui é boa a gente ter na cabeça, beleza? E em muitas questões realmente cai esse tipo de questão. Vê só. Mas vai estar tudo no material, tá? Todos os exercícios com as resoluções, tá tudo lá. Então, façam essa fórmula aqui. Eu acho interessante vocês deixarem algum bloquinho de nota, que realmente questões, fórmulas de PA, de PG, são muito interessantes e realmente são bem cobradas, beleza? Interpolação aritmética. Vê que massa. Interpolar algo, pessoal, é a gente acrescentar, tá? Significa acrescentar termos. Nesse caso, acrescentar k termos em uma PA, de modo que A seja o primeiro termo e B seja o último termo. Por exemplo, uma sequência aqui: A, 2, 3, 4, B. Porque a gente sabe que o A precisa ser o primeiro termo e o B o último termo. Beleza? Vê só. Tá vendo essa sequência aqui? É uma PA. Eu estou afirmando para vocês que isso aí é uma PA. Mas eu quero colocar aqui dentro dessa sequência K termos. K termos. Certo? E em vestibulares, provas assim, é muito comum mesmo cair essas questões de interpolação. Por exemplo, ele vai dar uma situação, por exemplo, em uma PA, a ele dá, né, a sequência, se acrescentarmos K termos, sei lá, K termos eu tô dando uma suposição, mas sei lá, esse K pode ser 60. Se eu acrescentar 60 números, qual vai ser a razão dessa PA? Dá para entender? São situações problemas que a gente só vai conseguir realmente desenvolver a partir da resolução de exercícios, beleza? Mas eu peguei uma questão aqui para vocês se ligarem mais ou menos como é que funciona. Vê só, a gente tem uma fórmula.
que eu queria falar para vocês agora, de interpolação. A razão, quando a gente fala de interpolação, a razão, ela pode ser o último termo da PA menos o primeiro termo da PA dividido pela quantidade de termos que a gente vai colocar nessa sequência mais um. Vê só, de novo, interpolação, vou acrescentar números, que é exatamente esse K, certo? A gente pode descobrir a razão a partir da diferença entre o último termo e o primeiro termo, que no caso é o AN, né? O AN e o A1. A diferença entre o AN e o A1 dividido pela quantidade de termos que eu acrescentei na sequência mais um. Então, vê só essa questão que massa. Dá pra gente resolver ela bem simples mesmo, de forma bem simples. Interpolar 6 meios aritméticos entre 7 e 42, de modo que A1 é igual a 7 e A8 seja 42. Calma, vamos se ligar numa coisa. A gente já consegue descobrir o A1, né? Descobrir não, porque ele já deu. Ele falou que o A1 é igual a 7. Beleza. Ele falou que o A1 é igual a 7. Só que o AN... Gente, o AN, eu não falei pra vocês que ele é o último termo? O AN, ele é o último termo. Ou seja, qual é o último termo dessa PA? Gente, vê que massa. Ele falou que vai acrescentar 6 meios aritméticos. Certo? Ele vai acrescentar ali 6 números naquela PA. Só que ele falou que o 7 já é o primeiro termo. É o primeiro termo. Aí ele vai acrescentar mais, sei lá, 6 números. Eu vou colocar assim, x, y, z, sei lá, r, w, 5 mais 1, né? X. E o último, ele falou que era o 42. Então, pessoal, se vocês perceberem, ó, esse aqui é o A1, esse aqui é o A2, esse é o A3, esse aqui é o A4, o R é o A5, o W é o A6, o X é o A7 e o 42, pessoal, é o A8. E ele deu o A8. Sabe? Então a gente, às vezes, muitas vezes a gente se confunde porque, poxa, ele não deu AN, mas ele deu o A8. E o A8 é o último termo da sequência. Então a gente precisa se ligar nisso. Então, jogando aqui na fórmula, pessoal, vê só, que massa. A razão vai ser igual ao último termo, 42, a gente já descobriu, menos o primeiro, que é o 7, dividido pela quantidade adicionada. A gente adicionou 6 meios. Então, a quantidade adicionada é 6 mais 1. Então, a razão é igual a 42 menos 7, 35 sobre 7. E esse daqui vai dar 5, né? A razão vai ser igual a 5. Descobrimos a razão. Mas a questão ainda não está terminada, tá? Se vocês quiserem, a gente pode até deixar assim. Mas dá pra gente formar agora a sequência completa. Vê só. Ele falou que interpolou 6 meios aritméticos. Beleza, ele acrescentou 6 números. Mas que números são esses? A gente pode descobrir agora. Por quê? A gente sabe que a razão é 5. Então, quer dizer, o primeiro termo é 7. Então, o segundo termo já é quanto? A gente sabe que a diferença, ou melhor, se eu pegar o segundo termo, ó, o A2, por exemplo, deixa eu puxar pra cá, melhor. Se eu pegar o A2, como é que eu posso chegar no A3? Se eu estou no A2, se eu acrescentar só uma razão, eu chego no A3. Como é que eu faço para chegar no A4? Eu pego o A3, somo com a razão, certo? Então agora ficou muito fácil, porque a gente achou a razão. Beleza? Então a gente pode formar essa sequência completa, a gente pode fazer essa PA completa. A gente sabe que a razão é 5, eu nem vou fazer muita conta, porque é só eu pegar esse 7, que é o A1, e somar 5, eu vou chegar no A2. Então eu sei que o A2 é 12, o A3 é só eu pegar o A2 e somar com a razão, que vai dar 17, o A4 é só eu somar mais 5, que vai dar 22, o A5 só somar 5, 27, o A6 só somar 5 vai dar 32. O A7 agora, né? Só somar 5 que vai dar 37. O A8 é só somar 5 que vai dar 42. Que realmente é a resposta. A resposta não, é o A8 que ele deu. Então, realmente, essa é a sequência. Esse é o primeiro termo, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto. Beleza? Então, questões de interpolação realmente nos ajudam para achar essa razão. E a partir da razão a gente já pode achar qualquer termo da sequência. Beleza? Observações. Vê só. Primeiro, em uma PA,
qualquer termo é a média aritmética entre seu sucessor e seu antecessor. Quer ver? Um exemplo, ó. Vê essa sequência. 1, 3, 5. É um APA? É um APA, né? Por que um APA? Porque daqui pra cá, ó, eu somei 2. Eu preciso que daqui pra cá eu some a mesma coisa, entendeu? Eu somei 2 também, certo? Então a razão é a mesma. E a razão é 2, né? A razão aqui, já vou colocar, a razão é igual a 2. Beleza? Só que ele fala aqui que qualquer termo é a média aritmética entre seu sucessor e o antecessor. Bora ver se é mesmo. Bora pegar como referência o 3. Qual é o sucessor do 3? É o 5. E seu antecessor? 1. E média aritmética, né? Como eu tenho dois termos, eu divido por 2. 5 mais 1 por 2, 3. Certo? Então, é sempre a média aritmética. Beleza? Essa é a primeira dicasinha que eu deixo para vocês. Pessoal, vamos pro ponto 2. A soma de pares equidistantes é sempre a mesma. Vê só, vou desenhar essa até, vou colocar essa mesma PA, ó. 1, 3, 5, só que eu vou colocar mais um pouquinho. 7 e 9. É uma PA, né? Porque daqui pra cá eu somei 2, somei 2, somei 2 e somei 2. É uma PA de razão igual a 2. Beleza? Razão igual a 2. E vê só, como assim a soma de pares equidistantes? Gente, equidistantes é quando a gente está na mesma distância. Por exemplo, o 1 e o 9, eles estão na mesma distância, porque ambos estão entre três números. O 3 e o 7 também são equidistantes, porque eles estão na mesma posição, né? Tipo, na mesma posição porque a distância entre eles é a mesma, né? Então, vê só, a soma de pares equidistantes é sempre a mesma, é verdade. Vê só, 1 e o 9 dá 10, o 3 e o 7 dá 10 também. O 5, né, é só multiplicar por 2. O termo que sobrar no meio, o termo que tiver no meio, é só a gente multiplicar por 2, que a gente também vai chegar em 10. Beleza? Ponto 3. Pode escrever uma PA algebricamente. Uma PA, pessoal, por exemplo, PA de 3 termos. Pensa uma PA de 3 termos. Algebricamente, como é que a gente pode representar ela? A gente pode simplesmente falar que é x, né? Sei lá, um valor desconhecido. X, x mais r e x mais 2r. Por quê? Porque a gente sabe que o próximo termo, a partir do segundo, vai ser sempre a soma da razão mais o número anterior. Vê só, quer ver que isso aí realmente funciona? Vê, lembra aquela sequência? 1, 3 e 5. 1, 3 e 5. Eu posso representar isso daqui, essa sequência aqui, nessa aqui algebricamente. Porque pensa só, vamos supor que o x seja igual a 1. Se o x é 1, substituo. X é 1 mais a razão. A razão aqui é 2, né? A razão da sequência. Se a razão é 2, é porque a razão, né? Eu substituo R por 2. Então fica x, que é 1, né? Que a gente sabe que é 1. X, que é 1, de novo, mais a razão, que é 2. E x, que é 1, mais a razão, que é 2, né? Vai ficar 2 vezes, que aqui, né? Tá multiplicando. Fica 2 vezes R, 2. Que vai dar 1, 3 e 5 também, né? A mesma coisa. Então, a gente pode representar, né, essas PAs dessa maneira, algebricamente. A PA de 3 termos, a gente pode fazer assim. PA de 4 termos fica x mais r, x mais 2r, x mais 3r. Sempre acrescentando uma razão a mais para cada termo, beleza? PA de 5 termos, x mais r, x mais 2r, x mais 3r, x mais 4r. Beleza? É bom te lembrar disso daí. Fórmula da soma dos termos de uma PA. A soma vai ser igual a soma de n termos vai ser igual ao A1 mais o AN vezes n dividido por 2, certo? O AN, lembre que é o primeiro termo. O AN, o último termo da PA. O N, a quantidade de números que a gente tem. É a quantidade de números. E tudo isso dividido por 2, certo? Pessoal, vamos fazer uma questão aqui para a gente entender. Qual é a soma de todos os naturais que vão de 1 até 100? Vê só, a soma dos números vai ser igual ao A1 mais o AN
vezes n dividido por 2. Vê só. A gente sabe que esse 1, ele fala que vão de 1 até 100. O 1 é o nosso A1, pessoal. É o nosso primeiro termo da sequência. E o 100 é o nosso AN, porque é o último número da sequência. Beleza? Então, a soma de n termos vai ser igual ao A1, que é 1, mais 100, que é mais o AN, que é 100, vezes a quantidade. Quantos números eu tenho de 1 até 100? 100, né? Então, 1 mais 100 vezes é 100, né, pessoal? É 100, né? Dividido por 2. Então, cortando aqui o 2 com 100, 50, vai ficar, soma de n termos vai ser igual a 1 mais 100, 101 vezes 50. Fazendo essa multiplicaçãozinha, vai ficar o quê? 101 vezes 50. Vê só. 0,00505 vai dar 0,505. 5.050, tá? Letra A, beleza? Então, essa foi a aula de hoje. Façam bastante exercício disso daqui, ó. Soma, cai muito, Enem, sempre tem, né? Muitas questões dá pra fazer por lógica, mas a ideia é muito importante da soma, tá? Salva de muita questão, que a gente demoraria muito tempo pra fazer à mão mesmo. Essa ideia aqui da fórmula algébrica é interessante a gente ver. Essas questões de interpolação é muito importante. Tem muitas questões do Enem, não sei se vocês já viram, mas quando ele fala, se acrescentarmos N postes, sabe, numa avenida, qual será a razão entre eles, a distância entre eles, que seria a razão, né? Então o Enem gosta de cobrar muito isso. Então façam bastante de questões, tem a nossa listinha aí de PA. Então, qualquer dúvida, tamo junto aí, viu? Espero realmente que vocês tenham gostado da aula e tamo junto.